minhas estimadas senadoras e meus queridos colegas senadores, minha gratidão que pela quarta vez me convocam e elegem para presidir esta casa, nesta 54ª legislatura. Não desejava o encargo, dele não pude fugir, tendo na carne o alto preço do exercício destas funções. A confiança dos meus ilustres colegas conforta, redime e aumenta as minhas responsabilidades. Tenho visão desse compromisso com as instituições, com a independência do poder legislativo, principalmente de nossa casa, que jamais pode ser submissa a nenhum poder, nem tampouco afastada do espaço comum do interesse nacional, que não comporta paixão nem partidarismos. É a Constituição que define o nosso rumo, ao traçar que os poderes são harmônicos, mas ela acrescenta o dever de exercermos com independência. Temos que participar da formulação das políticas públicas, influir nas decisões, opinar, resistir e apoiar no que for do interesse nacional. Acredito que tenha predominado no exame que levou à escolha do meu nome a graça da vida, que me faz o mais antigo parlamentar da história da República, com 56 anos de mandatos, dos quais 5 no Senado, onde já passei 35 anos, o que mais tempo passou aqui, ultrapassando mesmo o nosso patrono Rui Barbosa. Aqui passei minha vida desde 1955, quando entrei para a Câmara dos Deputados. Até hoje, acompanhando momentos dramáticos de nossa história, como assistente, como participante e como protagonista. Vi 2 ditaduras, alguns golpes de Estado, 2 fechamentos do Congresso, sendo sempre um homem do diálogo e da conciliação, sem abrir mão dos meus princípios democráticos, que não se resumem nem se resumiram a palavras, mas ações, presidindo o governo da nova República, convocando a Constituinte, assegurando sua liberdade, a Constituição, concluindo a anistia, presidindo 4 eleições, legalizando os partidos banidos por razões ideológicas. Aqui, sempre, ao lado de Petrônio Portela, Teotônio Vilela, Daniel Krieger, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Tancredo Neves, Itamar Franco e tantos outros, trabalhei para encontrar um caminho para sairmos do governo autoritário. Nos primeiros dias de abril de 64, quando o receio tomava conta de todos e não se sabia o que vinha pelo futuro, levantei a minha voz e protestei contra a cassação de mandatos. Como governador, fui o único que a não concordar com a AI-5 e, renunciando à presidência do PDS, tornei viável a formação da Aliança Democrática que elegeu Tancredo Neves e restaurou a democracia no Brasil. Só a paixão da vida pública, com sua carga de idealismo e doação, que é maior que a paixão da própria vida, me afasta do meu bem-estar pessoal. Hoje, com mais razão, avalio bem a dimensão desse sacrifício pessoal que estou fazendo. Entre eles está a paixão que me acompanha desde a mocidade. Escrevi mais de 60 títulos de livros, romances, poesias, ensaios políticos, conferências, discursos
crônicas jornalistas e já fui traduzido em 12 idiomas. Participo de sociedades de letras e científicas do Brasil e do mundo, sendo hoje também o decano da Academia Brasileira de Letras, como sou o decano desta casa. Fora da literatura, dediquei toda a minha vida ao serviço público. A maior parte do Congresso Nacional, especialmente ao Senado Federal. Os próprios corredores desta casa me conhecem quando eu passo. Fui da banda de música, onde ao lado de Afonso Arinos, Carlos Lacerda, Adalto Lúcio Cardoso, Aliomar Balieiro, Bilac Pinto, Prado Kelly, combatemos o governo Vargas e também eu hoje reconheço com muitas injustiças ao presidente Juscelino. Eles tocavam instrumentos mais sofisticados. Eu, bem moço, vice-líder, tocava pequenos sinos. Sempre trabalhei pela realização plena da democracia, pelo cumprimento estrito dos mandatos que recebi pelo voto popular. Assisti nesta casa mais de 50 comissões de inquérito e nunca nenhuma delas levantou qualquer problema sobre a minha honorabilidade ou sobre a minha conduta pessoal. Eu, bem moço, sempre, mas não tenho os olhos voltados para o passado. Desde que comecei como político, eu sempre procurei caracterizar-me como um homem do meu tempo. Aqui, quando cheguei, fui um dos responsáveis. Foi o meu primeiro discurso pela modernização do Congresso. E desse discurso saiu uma comissão formada por Carvalho Pinto, Franco Montoro e eu, comissão que esquematizou o que é hoje o Prodazem, o maior banco de dados do país. Como presidente, levei a informatização a todos os gabinetes e ao plenário da Casa. O planejamento de nosso trabalho permitiu colocar em dia os anais diários da Casa, atrasado em anos. Os senhores senadores que aqui chegam vão encontrar uma ordem do dia planejada com 15 dias de antecedência, de modo a poderem estudar as matérias que serão submetidas à nossa decisão. O planejamento do nosso trabalho permitiu colocar em dia os anais e diários da Casa, atrasados em anos. Corresponde a minhas gestões também as várias iniciativas que formam o modelar sistema de comunicação do Senado, cujo avanço foi a TV digital, o que é o grande investimento da nossa transparência democrática. Quero também chamar a atenção pela implantação feita por mim do portal do Senado Federal, onde tudo que aqui passa, tudo que aqui transita, de recursos até a comparecimento dos senadores, está lá à disposição do Brasil. Não há nenhum órgão no Brasil que tenha hoje a transparência do Senado Federal. Levaremos a TV, nesse novo período meu de mandato, a todos os estados do Brasil. Já estamos em 10 estados, levaremos a todos os estados do Brasil. Em 2010, o nosso Alô Senado, que é o nosso call center, pôde interagir com o povo brasileiro, recebeu 2.500.000 chamadas. E a agência Senado teve 20 milhões de acessos. Quero chamar a atenção dos novos senadores para os instrumentos que colocamos à disposição do Senado, como o Siga Brasil, no qual os senhores poderão acompanhar as verbas desde quando elas nasceram até a sua aplicação. O Siga Brasil permite ao cidadão acompanhar a execução do orçamento. Iniciaremos este novo mandato com a busca e a visão da interação do que é mais novo no mundo, que é as redes sociais, o Facebook, o YouTube e o Twitter, cujos resultados agora o senador Suplicy aponta o que eles podem fazer pela democracia e que nós vamos implantar nessa nova etapa da nossa administração. O Lex ML criou um novo paradigma no consulta às leis e à jurisprudência, levar o Senado a participar na vida dos cidadãos
dele se aproximar mais, para sempre melhorar nossa eficiência e a qualidade de nosso trabalho de legislador, controlar, fiscalizar e acompanhar o rumo da administração pública. Na área administrativa, tivemos a redução de 51% das nossas funções comissionadas. Mais de 2.000 foram extintas por nós. Reforma no contrato de fornecimento de mão de obra, portal da transparência de que falei, verba indenizatória e recursos humanos do Senado Federal. Fizemos a regulamentação do boletim administrativo do pessoal eletrônico com a determinação de publicação dos atos no Diário do Senado e da União. Recadastramos todos os servidores do Senado, implantamos o sistema de carreira, valorizando os servidores. As horas extras tiveram uma queda de aproximadamente 90% dos gastos da casa. Hoje, nós aqui trabalhamos até no recesso. A Secretaria-Geral da Mesa preparou documentos que se relacionam ao final da 53ª legislatura e ao início da nova. A diretriz que permeou a sua realização sempre foi a da precisão e da pronta disponibilidade em meio magnético impresso das informações e registros legislativos do Senado Federal e do Congresso Nacional, que estão à disposição de todos os senadores, também implantado nesse período. Sobre as bancadas, as senhoras e os senhores senadores encontrarão o relatório anual da presidência, de toda a nossa atividade legislativa desempenhada no ano de 2010, a consolidação das resoluções sobre as normas financeiras e a consolidação da resolução da Comissão Mista de Planos e Orçamentos Públicos e de Fiscalização. A Constituição atualizada até a emenda 66, a consolidação do regimento interno do Senado e a consolidação do regimento comum do Congresso Nacional foram encaminhados pela presidência a todas as senhoras e os senhores senadores. Durante o meu último mandato como presidente do Senado, tivemos uma enorme produção legislativa. Do ano de 2009, o Senado apreciou 1.873 matérias, tendo dessas 1.675 sido aprovadas. No ano de 2010, o Senado Federal apreciou 1.400 matérias, sendo que dessas 1.250 foram aprovadas. Nesses anos, tivemos a apreciação de 166 matérias nas sessões conjuntas do Congresso Nacional, sendo que, além dos projetos de lei, foram apreciados 1.112 vetos presidenciais. Os projetos de lei das diretrizes orçamentárias para 2010 e 2011 foram aprovados no plano constitucional. Encaminhamos à Câmara dos Deputados os projetos desenvolvidos por comissões. Estamos numa fase que iniciamos de reorganização e modernização das leis do país, dos códigos de processo penal já votados, do processo civil também já votados. Já começamos, estamos pela frente no estudo com uma comissão de juristas do Código de Defesa do Consumidor e do Código Eleitoral. Faremos também uma comissão para tratar dos acidentes naturais, como tivemos a comissão da crise, que acompanhou as repercussões no Brasil dos acontecimentos internacionais, presidida pelo ministro e senador Francisco Dornelles, e que foi um instrumento de consulta e um subsídio que circulou não só no Brasil, como no mundo inteiro. São matérias urgentes e que nós não devemos descuidar. Temos de fazer a reforma política e eleitoral, a fiscalização da legislação relativa ao pré-sal e o grave problema das medidas provisórias. Senhoras senadores e senhores senadores, o processo parlamentar tem seu rito que pode muitas vezes parecer lento. É difícil e raro que a tramitação de um projeto aconteça da noite para o dia. E é da essência do processo parlamentar o amadurecimento das ideias. Daí sermos um poder que decide à luz do dia, com o acompanhamento da opinião pública, que nessas decisões pode interferir, opinar, modificá-las ou aprovar.
Os outros poderes decidem unilateralmente, por voluntarismo ou muitas vezes pela própria circunstância, como no Poder Judiciário. É da essência do processo chamado. Na preparação dos projetos, contamos com o trabalho de consultorias. Os senhores vão encontrar aqui no Senado Federal um funcionalismo da mais alta qualidade. E o núcleo desse funcionalismo talvez seja dos melhores recursos humanos que dispõe a administração pública brasileira. Hoje, nós já temos que ter cuidado pela quantidade de recrutamento pelos outros poderes de pessoal qualificado do Senado Federal. Aqui nós temos o Instituto Legislativo Brasileiro para a formação dos nossos recursos humanos, com cursos periódicos que asseguram ascensão nas carreiras da Casa. Temos a Universidade do Legislativo. Tudo isso foi construído, tudo isso foi feito justamente com o espírito de renovação que nós passamos a implantar desde o momento em que aqui cheguei e que nós continuamos a realizar. Aprendemos em seguida o exercício da paciência, que é seguir o longo caminho das comissões especializadas, das audiências públicas, dos debates que envolvem as prioridades públicas. As audiências públicas que fizemos no Senado Federal nesse período, centenas, elas são uma maneira de trazer o povo a participar das decisões legislativas que nós tomamos. A atividade parlamentar há muito se afastou da antiga tradição dos grandes discursos que marcaram esta instituição no século XIX e boa parte do século XX. Mas hoje há um trabalho técnico de estudos acurados, de trabalho de equipe. Nossos holofotes se deslocam do plenário para as comissões especializadas, onde se desenvolve um trabalho excepcional. O Parlamento hoje tem que acompanhar as informações em tempo real, em todas as suas consequências, inclusive a de precisarmos, todos os membros do Parlamento, nas duas casas, legitimar a todo instante o mandato que nos foi conferido pelo povo. Se perdemos o contato com a realidade, nossa representatividade pode se esvair num instante. Repito ainda uma vez mais que tenho deveres de amizade, tenho deveres partidários, tenho deveres políticos, mas que não será com o Senado que eu resgatarei qualquer dever de amizade, qualquer dever político ou qualquer dever partidário. Acima de tudo, estão a independência, a autonomia, a dignidade e os grandes interesses de nossa casa, que superam todos os outros valores. Ao mesmo tempo, dividirei minhas funções, como é do meu estilo, com os nossos colegas, pois minha missão, ela não é uma missão solitária. Acredito que esta é uma missão colegiada, que começa comigo, se prolonga na mesa e termina no plenário com as senhoras senadoras e senadores. Sem eles, sem o apoio da Casa, sem a compreensão da Casa, nada pode ser feito. Quero o apoio de todos, suas sugestões, suas propostas. É meu estilo administrar em equipe, dividindo tarefas e encargos e convocando todos para trabalhos específicos sem nenhuma discriminação, apenas baseado no conhecimento e nos valores que as pessoas podem contribuir para a melhoria do nosso trabalho. A participação de todos e cada um só será bem recebida como é necessária. Estarei sempre à espera dos seus conselhos e orientações com as quais poderemos executar o grande problema que nós temos pela frente. Perseverarei na modernização administrativa, na qualidade de nossos servidores, na modernização e na criação de novos instrumentos de trabalho,
com os olhos na moralização, na ética, na eficiência, inovação, que para mim não tem sido somente palavras, mas tem sido um exemplo de vida inteira. Eu quero agradecer às senadoras e aos senadores que me elegeram. Finalmente, eu peço licença para encerrar essas palavras, agradecendo a Deus como homem de fé que sempre fui, que Ele me reservou e pedindo sua permanente proteção. Tenho nesta posse o gosto da despedida, pois cumprirei o meu último mandato, quando espero fazer, com a sua ajuda, todo o esforço, toda a doação de mim mesmo para servir a esta casa, que é um pouco da minha vida e um pouco do meu amor. Muito obrigado.